Taticidade. Oferecimento LID. Quem é líder participa. Blumed Saúde. Tudo para você viver mais e melhor. Contabilidade M. Rocha. Há 20 anos trabalhando para o sucesso do seu negócio. E Memorial Necrópole Ecumênica. Reconhecimento digno do seu amor. Boa noite. Grupo de mães da área continental de São Vicente protesta por condições de creche no bairro Jardim Rio Negro. Confira na reportagem de Fernando De Gaspari. Adelina tem 2 netos matriculados na creche. O período em que as crianças ficam no local ajuda a família que é dona de um salão de cabeleireiro. É complicado porque a gente trabalha com eles grudados nas nossas pernas, as clientes ficam chateadas, é muito difícil. E a gente luta para que a creche volte a funcionar o mais rápido possível, porque é a mais próxima da nossa casa e é muito difícil estar sem essa creche. E é uma creche muito boa, porque outras crianças da minha família já passaram por aqui. Tem, assim, histórico muito bom das pessoas que trabalham aqui. Então a gente está lutando para que o meu neto, meus 2 netos, fiquem aqui. Ela e outras mamães estão preocupadas com a notícia do fechamento da creche Vovô Vitalino Soares no Jardim Rio Negro, em São Vicente. Edith, mãe do Samuel de 1 ano e 11 meses, acha que um remanejamento para outras creches vai complicar a vida de quem precisa do lugar. A nossa opção vai ser o remanejamento para as outras creches dos bairros mais próximos, né? Mas vai trazer bastante dificuldade para a gente em questão de deslocamento e em questão de abarrotamento. As outras creches vão ficar bem mais lotadas. Seria muito mais viável, mais sensato, eu diria, dar uma nova chance, né, para vovô Vitalino, que está aqui há 19 anos aqui na comunidade, né? O local tem 37 crianças matriculadas, mas a dona do imóvel, que é alugado pela prefeitura, foi avisada que o contrato não será renovado depois de 20 anos. A casa ainda passou por alguns perrengues recentemente. Nos últimos 3 meses, foram 3 furtos, em que até a fiação elétrica foi levada, deixando o local sem luz. E esse ano foi um ano muito difícil, né? Porque além da pandemia vieram 3 furtos na creche, né? Levaram tudo, inclusive fiação, e o que dificulta muito para a gente, porque isso vai trazer prejuízos para a comunidade no geral. Não só as mães de agora, mas as futuras mães, as futuras crianças que poderiam vir estar usando a creche, vão ficar a Deus dará, né? Esperando vaga ou tendo que se deslocar para outros lugares, gastando condução. E como vocês podem ver, aqui é uma comunidade, nem todo mundo tem condições de pagar uma creche, pagar uma pessoa para olhar ou mesmo pagar uma condução para poder levar a criança, né? Para tentar resolver o problema, as mães pediram uma reunião com a Câmara de São Vicente, com a Secretaria de Educação do município e também com o Conselho Tutelar. Todos confirmaram presença, mas não foi bem isso que aconteceu. O Conselho Tutelar e um representante da Câmara apareceram. Essa é a única creche do bairro Jardim Rio Negro. A gente tem nesse entorno aqui muitas crianças que estão fora de creche. Com a pandemia, a gente sabe que teve esse problema, então não tem a quantidade exata, mas a gente já vem recebendo no Conselho Tutelar bastante pedidos de vaga. Então, não vai de encontro ao que foi falado para nós também, que não tem demanda, que tem 13 crianças, não. Tem 26 matriculadas, mas a gente tem demanda para muito mais, então não faz sentido fechar uma creche, que precisa ter mais creches, né? Não fazer o fechamento, né? Isso não faz sentido nenhum. É um prejuízo muito grande, é um retrocesso. A gente vem lutando por mais creches e a gente se encontra com essa notícia que vai fechar a única creche do bairro. É um absurdo isso. A Prefeitura de São Vicente informa, por meio da Secretaria de Educação, que a creche comunitária Vovô Vitalino Soares é conveniada e o proprietário do imóvel já se comprometeu a realizar os serviços de reparo para a reabertura da unidade. E agora a gente fala de futebol. O Santos perdeu ontem por 1-0 para o Atlético Paranaense no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O gol do Atlético foi anotado por Renato Kaiser no começo do primeiro tempo.
A partida entre Santos e Atlético ainda contou com um pênalti não marcado para o Peixe e um gol anulado para o time do Paraná por impedimento em lance duvidoso. Para falar sobre a partida e também os rumos do Peixe no campeonato, a gente conversa com ele, Jorge Vinícius. O que achou do jogo de ontem, Jorge? Boa noite. Olá, Roberta, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Tati Cidade. Sobre o jogo de ontem, você citou aí os lances que envolveram a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique na derrota do Peixe para o Atlético Paranaense 1-0, agora no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E ontem o Santos, mais uma vez, não foi aquele time que jogou um grande jogo, criou grandes alternativas, grandes chances, não teve um volume grande de posse de bola, enfim. Foi o Santos dos últimos jogos, que completou ontem 4 partidas consecutivas sem vitória. No Campeonato Brasileiro, o Santos vem de 3 empates seguidos, está patinando na competição, já caiu algumas posições. Na Sul-Americana foi eliminado recentemente pelo Libertad do Paraguai e agora faz essa estreia perdendo também para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva, citou o gramado sintético como justificativa do Santos ter jogado menos do que poderia ter jogado e a arbitragem também, segundo o Fernando Diniz, o Marcelo de Lima Henrique foi muito mal. E eu concordo. Razão esta também que tem o Atlético Paranaense de reclamar. Um gol mal anulado do Atlético e um pênalti não dado para o Santos. A arbitragem à parte, com relação ao gramado sintético, não pode ser levado em consideração isso. O Santos vira e mexe está enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque. E o Santos não jogou tão mal assim contra o Palmeiras nos últimos jogos em que enfrentou, nesse mesmo gramado sintético do Allianz Parque, a equipe paulista. Posto isso, o Santos agora, no dia 14 de setembro, no jogo de volta aqui em Santos, na Vila Belmiro, vai ter que vencer o time do Atlético Paranaense por 2 gols de diferença para se classificar para a semifinal. E agora o rumo do Peixe no Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso, é pela penúltima rodada do primeiro turno. Vai enfrentar nada mais, nada menos do que o chamado Mengão Malvadão. O Flamengo, que esse meio de semana fez 4-0 no Grêmio em Porto Alegre pela Copa do Brasil. O jogo do Santos no sábado acontece na Vila Belmiro. É isso, Roberta. A gente retorna amanhã aqui no Tati Cidade. Obrigada, Jorge. E a seguir, tem passeio de bonde no centro de Santos. É o quadro Tu Sabe o que o Centro tem? Não sai daí, a gente volta já já. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga. Hospital do Coração, Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado, a Band transmite o confronto entre Oeste e Botafogo de Ribeirão Preto. As duas equipes com objetivos diferentes na competição. O Botafogo vem de derrota para o Ipiranga, mas está a apenas 3 pontos do G4, da zona de classificação do primeiro time ali, que é o Ituano. Portanto, ainda sonha em se classificar para a próxima fase. Para isso, precisa vencer o jogo. Já o Oeste, que joga em casa, é o lanterna do grupo, vem de derrota para o Criciúma e está desesperado nessa luta contra o rebaixamento, precisando também da vitória. Então, você acompanha todas as emoções desse jogo neste sábado,
A partir das 15h45 da tarde a abertura e às 5 horas em ponto o início de jogo com todas as emoções aqui para você na tela da Band. Oferecimento Forte Viron, mais revigorante, melhora o desempenho sexual. Forte Viron, você sempre pra cima. A internet da sua casa ou empresa é lenta? Sua TV ainda não é em fibra ótica? Cansado de reclamar com a sua operadora? Mude para a VIPway, a sua nova operadora de TV, internet e telefonia. VIPway, TV, internet e telefonia 100% fibra ótica. Ligue e agende uma visita. 10375 ou acesse vipway.com.br. VIPway, conectando pessoas. Vereadores de Guarujá aprovam lei que garante o pagamento de 13º salário para eles próprios. Acompanhe na reportagem de Rafael Batalha. A população foi pega de surpresa. Ninguém sabia que os vereadores aprovaram em primeira discussão o direito de receber o 13º salário, além de férias remuneradas. Eu acho isso errado, completamente errado. Justamente porque nós elegemos eles e não temos direito de melhoria dentro da nossa cidade. A gente passa por um momento de transtorno financeiro muito grande. O que eles ganham já é o suficiente. O projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis e apenas um contra. Fomos até a Câmara de Guarujá para tentar falar com alguns vereadores, mas dos 17 do atual mandato, apenas Jailton Sorriso foi encontrado, mas se negou a gravar entrevista. O único voto contrário foi do vereador Toninho Salgado. Votei contrário ao item número 2 da pauta, que trata do 13º salário do vereador, por entender que estamos atravessando uma crise econômica mundial e que também nós recebemos subsídio, que ao meu entender não é salário. Mantive o meu posicionamento e manterei na segunda discussão e votação. Para entrar em vigor, o projeto de lei deve ser votado em segunda discussão, o que deve acontecer na próxima terça-feira. E a população tendo o quê? Passando fome, tendo que depender de cesta básica, enquanto o vereador está lá na dele e ainda aumentando seu salário. Não tem justificativa um negócio desse. É um absurdo. Não é hora de gastar mais. Não é hora de gastar. É hora de cortar gastos para melhoria. Santos recebe o Lab Móvel, laboratório itinerante do Butantan. O projeto tem como objetivo acelerar o processo de testagem dos casos suspeitos de Covid-19, além do sequenciamento de variantes do SARS-CoV-2 que circulam no estado. O laboratório chegará à cidade de Santos na próxima segunda-feira e ficará aqui na Praça Mauá. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas. Doutor, qual a importância dessa iniciativa? É um laboratório móvel, totalmente automatizado, que faz o mapeamento genético do vírus. Ou seja, ele determina qual variante está circulando no município. Isso é de fundamental importância nesse momento. Quer dizer, nesse momento em que a variante foi introduzida aqui no município de Santos, nós precisamos saber qual que é a proporção dos casos devido a essa variante. No momento em que existe um possível desafio dessa variante Delta, nós temos que terminar o mais rapidamente a segunda dose. Então, as pessoas que tomaram a primeira dose precisam receber a segunda dose para completar a imunidade. Aqueles que faltaram, que perderam, que já passou a época da segunda dose, têm que voltar ao centro de vacinação para realmente completar a sua imunização. Hoje vamos andar de bondinho pelo centro de Santos. Acompanhe essa viagem no quadro Tu Sabe o que o Centro tem? Dá só uma olhadinha. Hoje é dia de viajar no tempo e conhecer o bonde turístico de Santos, um dos meios de transporte mais importantes do século XIX. Para entender a realidade santista, é preciso voltar no tempo. Basicamente, há 2 séculos, quando o bonde era um dos meios de transporte mais utilizados pela elite santista. Para início de conversa, o ponto de partida é em frente à Estação do Valongo, um prédio de 1867, a primeira estação ferroviária do estado de São Paulo. A ferrovia foi inaugurada por causa do Porto do Café, por causa da exportação de café. Mas também coincidiu com a época de virem milhares e milhares de
imigrantes, e uma grande parte passou por essa estação aqui, daqui para o interior do estado. Muito provavelmente algum ancestral seu passou por aqui, exceto os que já vinham diretos com contrato para trabalhar em fazenda, esses já pegavam um trem no próprio porto. Mas uma grande parte dos imigrantes passou por aqui também, daqui para se espalhar pelo Brasil todo. O passeio dura cerca de 30 minutos num verdadeiro mergulho pela história. São 40 pontos históricos e culturais contados por um guia turístico. Seu Carlos é motorneiro do bonde. Ele retrata exatamente a realidade da época, inclusive com o uniforme original, e conta que participar dessa reconstrução da história de Santos e do Brasil tem suas curiosidades. E é muito gratificante ver a história do povo que vem, as senhoras que vêm da antigamente, que fala da história dos motorneiros, dos condutores, que faziam essa função aqui em Santos. Aí a gente vai só imaginando como foi. E a gente trabalhando também com pessoas que trabalham aqui nas antigas, os vovôs sabem tudo. E eles também contavam as histórias do bonde pra gente. E era muito, muito emocionante ver o que eles falavam. E a gente foi fazendo, não igual, mas parecido com o que eles faziam antigamente. Mas o trabalho do seu Carlos só é possível porque o seu Vanderlei ajuda com as manobras. Um trabalho em parceria para que tudo ocorra de forma segura. O motorneiro sem o condutor fica muito difícil de trabalhar, é arriscado também. Então, é por isso que existe os dois, né? O motorneiro e o condutor. Apesar do nome condutor, mas quem conduz o bonde é o motorneiro. O condutor apenas auxilia na operação do bonde. A gente controla o fluxo dos passageiros, muda a chave de direção dos bondes, abaixa a entrevia, orienta, se tem alguma interferência na via, a gente desce para tentar desobstruir. Então essa é a função do condutor, quer dizer, não mudou muita coisa, continua quase que como antigamente. O passeio pode ser feito por 9 bondes. São veículos originais, procedentes da Escócia, Portugal, Japão e Itália, que garantem a Santos o título de primeiro museu vivo internacional de bondes da América Latina. Cada bonde tem a sua história. Esse aqui, por exemplo, veio do Japão e também serve como bonde do café. Temos o bonde Café, que é um bonde também de Turim, fabricado pela Fiat. Esse veículo foi adaptado para ser uma cafeteria móvel, em parceria com o Museu do Café. É um bonde também interessante, da década de 50, ele está todo original. Temos o bonde aberto, ele foi fabricado em 1912, ele é o bonde mais antigo do Brasil em funcionamento. Ele é um bonde fabricado lá na Escócia, ele é original do sistema de Santos. Temos o bonde Camarão, que é o bonde que nós temos hoje agora aqui, né? Ele é um bonde fabricado também na década de 10, porém com uma fabricação da década de 50. Temos o bonde do Porto, temos na realidade 3 veículos do Porto que foram doados. Temos o bonde de Votorantim, que é um bonde que está ainda em processo de análise e restauração, é um bonde que foi doado na década de 30. Esse bonde de arte porque ele tem a ver com uma parte cultural, da gastronomia, das artes de modo geral. É um bonde que veio da Itália, ele foi inspirado num bonde chamado Ristocolor, que é um bonde de Turim. Então, nós fizemos uma releitura desse bonde, foi doado para Santos e foi restaurado aqui pela equipe. Temos o bonde Gilda, que já começou o processo de restauração dele, previsão é ano que vem, a entrega, não tem uma data ainda fechada. Esse bonde Gilda, ele é um bonde que rodou em Nova York, na Broadway, e rodou em São Paulo. E a curiosidade do bonde Gilda é que o nome dele é Gilda aqui no Brasil, porque ele veio em São Paulo na década de 40, no auge do filme Gilda, da Rita Hayworth. Ele era tão bonito, esse bonde, que era comparado a Gilda do filme, que era uma mulher muito linda. E é interessante que nessa época as mulheres eram comparadas a um bonde, quando tinha que se fazer um elogio. Então passava uma mulher do lado, olha que bonde, mas era em função da Gilda. Então hoje em dia não seria de bom tom fazer essa brincadeira. Os ingressos para a linha turística do bonde de Santos são vendidos na bilheteria do Museu Pelé, que fica logo em frente à Estação do Valongo, pelo valor de R$ 7. O funcionamento, a partir de setembro, é de terça a sábado. Quer conhecer mais sobre a história de Santos? Vem pro centro. Vem pro centro. Vem pro centro.
Você tem problema com a sua internet? É muito lenta e não entrega o prometido de velocidade? A sua TV ainda não é em fibra ótica? Já está cansado de reclamar com a sua operadora? Então mude agora para a VIPway, a sua nova operadora de TV, internet e telefonia 100% fibra ótica. São mais de 130 canais de TV e planos de até 600 MB de internet, perfeito para você que está trabalhando de casa, em home office, ou até mesmo para seu filho que está tendo aulas online. Temos o plano perfeito para você. Ligue agora e agende uma visita no 10375 ou acesse vipway.com.br. A VIPway está presente na cidade de Santos e em São Vicente. E a seguir, o mês de agosto é voltado à campanha de alerta para as doenças cardiovasculares. Vamos falar sobre o assunto daqui a pouquinho, não sai daí. Há mais de meio século, a Memorial Necrópole Ecumênica atende famílias no momento mais difícil da vida. Profissionais experientes e comprometidos colocam à sua disposição toda a estrutura necessária para uma homenagem digna do momento. E há 20 anos, a Memorial mantém um único crematório. Veja bem, um único crematório na Baixada Santista, garantindo aos familiares total segurança e comodidade para o último adeus. Memorial Necrópole Ecumênica, reconhecimento digno do seu amor. Conhecimento é tudo, né? É uma coisa que ninguém tira de você. O futuro, ele é brilhante. A gente aposta tudo nos nossos jovens, né? A gente acredita que eles são o futuro do nosso Brasil. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todo mundo aprende. É só questão de motivar, incentivar cada vez mais o aluno a conquistar os seus sonhos. A gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. E na prova do Enem é um deles. E o Enem é um dia muito importante, não só pra gente, mas como para todos os estudantes do Brasil. Se esforça e vai pra cima que você tem capacidade de conseguir. O Enem é grandioso, resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas envolvidas. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Hoje, o Grupo Yaman atende 210 clientes entre empresas, shoppings, condomínios, construtoras, clubes e terminais, com aprovação de 97% na qualidade dos serviços. Entre em contato e conheça soluções sob medida do Grupo Yaman. O LIDE Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LIDE conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos. Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LIDE transforma, quem é LIDE inova, quem é LIDE conecta, quem é LIDE renova, quem é LIDE conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LIDE. Quem é líder, participa. Viver uma rotina intensa exige preparo. Afinal, quando você precisa estar para cima, é bom que o seu corpo também esteja. Não deixe sua disposição acabar quando você mais precisa dela. Conheça Fortiviron, um medicamento com ativos de origem natural que age de dentro para fora, revigorando todo o organismo. Melhora o desempenho sexual de homens e mulheres. Fortiviron, você sempre para cima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças vasculares são a principal causa de morte no mundo. E no mês de agosto ocorre a campanha Azul e Vermelho, que faz um alerta para a prevenção dessas doenças. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a cirurgiã vascular, doutora Veridiana Brito. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda, como vai? Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, existe alguma explicação para que essas doenças vasculares sejam a principal causa de morte no mundo e a gente tem um mês, então, para essa conscientização? Eu acredito que está muito ligado ao estilo de vida atual.
Nós somos muito sedentários, vivemos em grandes centros, a alimentação ela é sempre com comidas não muito nutritivas, nós não temos tempo para nos cuidar da maneira correta. Então eu acredito que isso seja um dos grandes motivos para ter aumentado muito o nível de doenças cardiovasculares. Agora a gente tem também mês de agosto, mês de prevenção a essas doenças, e tem alguém, um ícone especial, é isso, doutora? Então, tudo começou com a Cláudia Raia, que foi fazer um tratamento vascular, e o médico Dr. Kazuo Miyake, desenvolvedor da técnica CLACS, a tratou. E começou com um vídeo, ela contando o tratamento dela, e a partir daí começou a desenvolver um grande grupo, começaram a falar sobre as doenças cardiovasculares, ela foi contratada para falar sobre as doenças, e daí começou um movimento grande para alertar a população sobre todas essas doenças. Então quem quiser ter as pernas da Cláudia Raia precisa cuidar muito bem. Olha, não é só também, né? Mas precisa fazer tudo o que ela faz também, né? Doutora, o que causa então as doenças vasculares? Quais são os tipos mais comuns dessas doenças? Então, é importante entender que a gente tem dois grandes sistemas no corpo, o arterial e o venoso, que são doenças completamente diferentes. A parte venosa, a mais famosa, são as varizes e as tromboses, que elas têm causas bem específicas e elas levam geralmente, por exemplo, no caso das varizes, alterações de sensibilidade, cansaço, peso, inchaço, e na parte venosa de trombose, aquele inchaço geralmente unilateral, com até risco de vida se não identificada logo. A parte arterial geralmente vem no sistema que irriga os órgãos do corpo, então podendo levar, por exemplo, infarto, insuficiência de membros inferiores e, eventualmente, no caso dos pacientes, por exemplo, diabéticos, até amputações. Então, são doenças bem graves. Agora, quando a gente fala dessas doenças vasculares, a gente está falando de algum tipo específico de pessoa, por exemplo, idade. Tem alguma idade específica que atinge mais essas pessoas? Então, é muito difícil a gente falar com uma idade específica, porque cada doença tem a sua característica, né? E o que a gente pode dizer é que quanto mais velha a pessoa, maior o risco que ela corre. Mais tempo ela está sofrendo esse modo de vida atual, esse modo sedentário, comida errada, falta de atividade física, então os riscos geralmente aumentam com o passar da idade. A gente está passando ainda, infelizmente, eu ia falar que a gente passou, mas a gente ainda está passando pela Covid. Ela não acabou, as pessoas precisam ter muito cuidado, mas a Covid, ela trouxe algumas complicações vasculares? Sim, eu acho que aí foi o grande ponto da virada para a parte vascular, porque quando começou a se identificar que a Covid alterava completamente todo o sistema vascular do corpo, e não só a parte pulmonar, cerebral, coração, membros inferiores, tanto a ponto de isquemia, que é a falta de circulação, quanto a ponto de trombose, que é a obstrução da circulação. Então, realmente é uma doença multifatorial que demanda um cuidado extremo. Doutora, para a gente finalizar aqui, então, é importante a gente ter um mês voltado para o alerta dessas doenças, né? Mas eu gostaria que a senhora desse um recado, então, para os nossos telespectadores, que não é só no mês de agosto, mas a gente precisa ter atenção específica durante todo o ano. Sim, vamos começar. Quanto à doença venosa, lembre-se, varizes, vasinhos, não são doenças estéticas, é a manifestação de uma doença maior. Então, preste atenção na sua perna e cuide-se. Se você está com uma dor unilateral numa única perna, inchaço importante, também motivo de alerta para procurar o vascular. E qualquer dor associada ao caminhar, você caminha e obriga a parar de tanto desconforto na perna, pode ser alguma complicação arterial. Então não deixe de visitar o seu vascular. Isso aí. Doutora Veridiana Brito, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. O Tarde Cidade desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E fique agora com o Jornal da Band, lembrando que amanhã, 12h30, tem Litoral Urgente com Luciano Faccioli. Se cuide, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tati Cidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa.
Blumed Saúde. Tudo para você viver mais e melhor. Contabilidade M. Rocha. Há 20 anos trabalhando para o sucesso do seu negócio. E Memorial Necrópole Ecumênica. Reconhecimento digno do seu amor.